estamos falando de um falso evangelho, nós estamos falando de um problema interno da igreja. Nós tratamos a questão da doutrina da Trindade, tratamos a questão do sábado, tantos outros assuntos poderiam ser tratados como ameaças externas da igreja. Doutrinas que de fora ameaçam a igreja, doutrinas defendidas por seitas, por outras religiões. Mas nesta manhã nós temos um tempo para refletirmos de uma forma muito superficial. Os irmãos estão me vendo sempre parar um pouquinho ali no computador para mexer nas apresentações, porque eu acho que eu preparei apresentações muito longas, né, para o tempo que a gente está tendo aqui de ministrações. Então eu estou cortando parte de toda essa apresentação para que vocês tenham um conteúdo mais enxuto. Mas vou repetir, vocês terão a cópia dessas apresentações na íntegra. O arquivo original que eu trouxe é muito mais extenso, muito mais completo, e vocês poderão então assim estudar em casa, tá? Abra sua Bíblia nessa passagem de Tito, capítulo 2. Eu só coloquei o versículo 1, mas seria interessante nós lermos o versículo de número 10 também. Carta de Paulo a esse servo de Deus, a Tito, capítulo de número 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Agora pule para o versículo de número 10. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Vou ler novamente. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Verso 10. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo está, tanto para Timóteo, quanto para Tito, quanto para Filemão, são pastores, jovens pastores do ministério de Paulo, formados por Paulo, auxiliares do ministério do apóstolo Paulo. E Paulo tinha uma preocupação, que esses líderes, que esses pastores fossem, além de produtivos, além de trabalhadores na obra de Deus, mas sobre todas as coisas, eles fossem leais à palavra de Deus. Não bastava apenas eles estarem dispostos a trabalhar como missionários, a trabalharem no campo, enfrentarem as adversidades do trabalho, lutando pela obra de Deus, não era o suficiente. Para Paulo, eles deviam ser leais à palavra de Deus. Paulo vai fazer a mesma coisa com Timóteo, exortando Timóteo a pregar a palavra, a ser aprovado pela palavra, um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que não retenha nenhum conselho de Deus, nenhum ensino do Senhor, seja fiel às Escrituras. Paulo está preocupado com isso, com essa geração nova de pregadores, de obreiros que ele está formando. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que, como nós ouvimos ontem o pastor João Batista, muito acertadamente, de uma forma muito segura, fez aqui a sua exposição sobre os benefícios da sã doutrina para a vida da igreja. A igreja só pode ser santificada, a igreja só pode ser exortada, só pode ser edificada, só pode ser consolada, se for pela santa palavra de Deus. Tudo aquilo que não for palavra de Deus, tudo aquilo que não for palavra de Deus no sentido de fidelidade ao texto bíblico, não pode produzir vida no coração da igreja. E a gente nos últimos 30, nós sempre tivemos problemas internos, a igreja não é perfeita. A igreja chamada igreja militante é uma igreja imperfeita, é uma igreja que está caminhando para a perfeição. Mas nos últimos 30 anos,
ou 40 anos, pelo menos a igreja no Brasil e em algumas outras partes do mundo, enfrentaram uma avalanche de novidades teológicas, de distorções teológicas, graves, parece que não são graves, mas são graves do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico, e isso ganhou todo um espaço como sendo igreja evangélica. Então, você olha para a igreja evangélica hoje, e você vê tantas coisas estranhas, né? Ontem, conversando com o pastor João Batista, ele falou que em Goiânia, né? Acho que é Goiânia, ou Brasília, a cada nome de igreja, cuspe de Deus, igreja de, como que é? Jesus Miguel, com Jesus e Miguel somos mais do que vencedores, e cada coisa desse sentido, né? Igrejas evangélicas. Então, nós estamos vivendo um tempo de escândalos. Você tem ouvido as igrejas que mais crescem, as igrejas que mais aparecem na mídia, não são aquelas igrejas doutrinariamente sadias, são igrejas com todas essas distorções doutrinárias. Mas Paulo está nos advertindo aqui: tu, porém, fala apenas o que convém à sã doutrina. Aquilo que é palavra de Deus, você não pode sair dela. Então nós vamos analisar um pouco desse movimento, o chamado movimento neopentecostal, que é uma tendência dos dias de hoje, né? Então as igrejas mais midiáticas, as igrejas que ocuparam o poder na mídia, a gente sempre ouve pastores dizendo assim: poxa vida, a Assembleia de Deus, com toda essa estrutura, com toda essa multidão de membros, é a maior denominação do Brasil, é a igreja que cresce de uma forma assim extraordinária. Não tem um canal de televisão como tem a IURD, como não tem um espaço na mídia como tem essas igrejas neopentecostais. Igreja presbiteriana, igreja batista, igreja metodista, vocês não encontram essas igrejas na mídia. Quando não, um programa aqui, acolá, né, uma emissora de rádio aqui numa cidade, não na outra, mas não tem uma presença maciça na mídia. E aí, quando as pessoas assistem esses programas, eles estão tendo um contato com o evangelho, que não é o evangelho verdadeiro, que não é o evangelho genuíno, cheio de distorções, mas isso tudo passa como sendo igreja evangélica, né? Mas é importante você conhecer um pouquinho da história disso. Nós analisaremos um pouquinho o pano de fundo sobre como tudo isso aconteceu. Vamos pensar um pouquinho no movimento pentecostal. Até o século XX, nós não tínhamos o movimento pentecostal ainda, né? Que é chamado pentecostalismo de primeira onda. O pentecostalismo de primeira onda. Ele vai acontecer nos Estados Unidos, é o famoso avivamento da Rua Azusa, né? Com William Seymour, que tem a experiência pentecostal do falar em línguas, a experiência pentecostal dos dons, né, do avivamento, e vocês conhecem bem essa história. Então isso é o que nós chamamos de pentecostalismo de primeira onda. Antes disso, o que a gente vai ter é no século XVIII, aquele avivamento de Gales, com John Wesley, com Spurgeon, com George Whitefield, com alguns outros homens de Deus que trouxeram uma vida para a igreja, Moody, né? Mas não há experiência propriamente dita do dom de línguas, das profecias, do movimento pentecostal, que surge apenas a partir do ano de 1900, com as pregações de Charles Parham, e propriamente dito com William Seymour na Rua Azusa. Então nós podemos dividir o movimento pentecostal em três fases. O primeiro movimento pentecostal é o chamado pentecostalismo de primeira onda, que tem essa ênfase do falar em línguas, dos dons espirituais, do retorno dos dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, e isso ficou bastante forte no Brasil, com a presença, a chegada de Daniel Berg, Gunnar Wingren, né? Luiz Franciscon, que é o fundador da Congregação Cristã no Brasil. Então esse é o chamado movimento pentecostal de primeira onda.
bíblico, com ênfase nos dons, com ênfase na atuação do Espírito Santo vigentes no dia de hoje. Então, você tem em mente esse primeiro movimento, que é o movimento pentecostal, né? A pregação desses pioneiros concentrava-se principalmente no ensinar o batismo com o Espírito Santo, como evidência o falar em outras línguas. Essa era a ênfase do movimento pentecostal no começo do século 20, tá? E aí nós temos algumas igrejas que são as igrejas basicamente conhecidas como as igrejas pentecostais de primeira onda. A Assembleia de Deus, né, começando lá no Belém do Pará, e a Congregação Cristã no Brasil, que se instalou no estado de São Paulo. E essas duas igrejas cresceram significativamente. A Assembleia de Deus é a maior denominação do Brasil, né, a maior igreja, denominação do Brasil, mas evidentemente pertencendo a essa primeira fase do pentecostalismo, o chamado pentecostalismo clássico, tá? Ou você chama de pentecostalismo de primeira onda, ou pentecostalismo clássico. Isso marcou época, marcou a história do evangelho no Brasil, com essa característica. A ênfase era o dom de línguas, ser batizado com o Espírito Santo, que é uma doutrina que até hoje nós pentecostais, eu também sou de renovação pentecostal, como a Igreja Batista que nós pastoreamos é uma igreja renovada. A Igreja Batista, ela era tradicional, uma igreja cessacionista, né, que não cria na evidência dos dons, na atualidade dos dons, mas na década de 60 ela teve essa experiência da renovação, e um personagem principal desse movimento de renovação espiritual da Igreja Batista foi o pastor Enéas Tonini. Acho que vocês devem ter lido ou conhecido um pouco da história batista. E hoje a segunda maior convenção batista no Brasil, que é a Convenção Batista Nacional, é justamente uma convenção pentecostal. Houve uma cisão, uma divisão no meio batista, sendo então criado esse outro braço batista, que é o braço pentecostal. Influência do movimento pentecostal, da Assembleia de Deus, movimento pentecostal que aconteceu também na Congregação Cristã no Brasil. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é essa primeira fase. Depois de algumas décadas, por volta da década de 50 e 60, aconteceu no Brasil aquilo que nós podemos chamar de pentecostalismo de segunda onda. Enquanto você tem o pentecostalismo clássico de primeira onda, com a ênfase nos dons, no batismo com o Espírito Santo, um pentecostalismo muito rígido. Vocês lembram o começo da Assembleia de Deus, com muito ensino na área dos usos e costumes, com muitas restrições à liberdade dos irmãos. Isso marcou a identidade do movimento pentecostal, a Assembleia de Deus, representada pela Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil. Década de 50 e 60, surge uma novidade, ou surge uma renovação da experiência pentecostal, com esses personagens, né? Manuel de Melo, Davi Miranda, Doriel de Oliveira e o Bispo Macalister, dessas igrejas que estão aí aparecendo para vocês na tela: o Brasil para Cristo, a Igreja Deus é Amor, do missionário Davi Miranda. E aí, a ênfase dessas igrejas, ou desses pentecostalismo de segunda onda, já não é mais o falar em línguas, já não é mais o batismo com o Espírito Santo. A ênfase é a cura divina. E isso marcou fortemente, não que não houvesse a pregação sobre cura no pentecostalismo clássico, Assembleia de Deus e Congregação, mas nessa renovação do movimento pentecostal na década de 50 e 60, o que surge é essa ênfase na cura e na libertação, exorcismo, na expulsão de demônios. E vocês lembram muito bem uma coisa que ficou muito marcante na mídia, principalmente rádio, né? Que é a primeira igreja que começa a usar os canais de comunicação com sucesso, que é a Igreja Deus é Amor, com o missionário Davi Miranda entrevistando demônios, né? Qual é o teu nome? Né?
E aí o demônio, eu sou o capeta X, eu sou a legião tal, e o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui, não sei o que tal. E isso marcou a história do movimento pentecostal de segunda onda com essa ênfase. Então você tem o movimento pentecostal de primeira onda, o pentecostalismo clássico, você tem esse pentecostalismo de segunda onda, com ênfase em cura e libertação, e aí você vai para a terceira onda, né? Ainda essa exposição, né? O pentecostalismo de cura divina ganhou notoriedade devido às cruzadas evangelísticas, a difusão através dos rádios, né? O Brasil para Cristo já não tinha tanto uma presença em mídias, mas fazia as grandes cruzadas de cura divina com o missionário Manuel de Melo, tá? É o que nós podemos chamar. Enquanto que a primeira onda é chamada de pentecostalismo clássico, a segunda onda é chamada de pentecostalismo carismático, tá? Aí surge na década de 70, dois personagens que passam a ser a marca principal do pentecostalismo de terceira onda, ou o que nós então estamos tratando nessa noite de neopentecostalismo, que é um novo pentecostalismo. Por que é um novo pentecostalismo? Porque enquanto que o segundo pentecostalismo, ou a segunda fase, não negava os primeiros fenômenos, né, de dons, de batismo com o Espírito Santo, e não alterou a teologia do movimento do pentecostalismo clássico, agora na terceira onda, ou o movimento pentecostal considerado neopentecostal, eles já fazem uma profunda alteração doutrinária de doutrinas importantes da teologia. Década de 70, no Rio de Janeiro, esses dois parentes, né, eles são concunhados, o Romildo Ribeiro Soares, ou o famoso R.R. Soares, né? Quem conhece aqui o R.R. Soares? A igreja inteira, veja só, né? E o Edir Macedo, quem conhece o Edir Macedo aqui? Uma benção esse irmão homem, né? Que fundam juntos a Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD. Não precisa apresentação, irmãos. Esses dois personagens dispensam apresentação, Edir Macedo e R.R. Soares. Alguns anos depois, eles têm uma briguinha, né, entre eles, e passam a criar, então, o R.R. Soares. Ele se separa do Edir Macedo. 3 anos depois deles fundarem a Igreja Universal, ele cria então a Igreja Internacional da Graça de Deus. A Internacional da Graça de Deus. Mas a ênfase passa a ser, aqui eu vou voltar um pouquinho, a ênfase deles agora é o exorcismo e a prosperidade. Essas ênfases já não existiam de forma tão marcante no movimento pentecostal clássico e nem no movimento pentecostal carismático, principalmente essa questão da prosperidade. Vocês lembram como que no começo da Assembleia de Deus, há 50, 60 anos atrás, os mais velhos podem lembrar melhor disso, como que a pobreza até era um sinal de bênção, né? As pessoas pensavam na pobreza como uma bênção de Deus. Agora isso inverte totalmente com esses personagens, e eles acabam criando novas igrejas que nesse movimento, o movimento neopentecostal, ganham também uma projeção importante, que é a Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdomiro Santiago, Igreja Renascer em Cristo, do Estevão e Sônia Hernandes, a Comunidade Sara Nossa Terra, do Robson Rodovalho, e a Plenitude do Trono de Deus, do Agenor e da Ingrid Duque, né? Vocês conhecem essa última igreja, a Igreja Plenitude do Trono de Deus? Existe ela aqui na cidade? Não. Não existe, glória a Deus, né? Brincadeira. Essas demais acho que existe, Renascer, né? Comunidade Sara Nossa Terra, a Mundial do Poder de Deus. A ênfase dessas igrejas agora não é mais a cura necessariamente, não é mais
o falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo, mas a ênfase teológica principal é a prosperidade. Isso a qualquer custo. Isso a qualquer custo. Mas outras heresias acabam surgindo nesse meio também, né? Como nós veremos aqui com os irmãos. Eles basicamente estão influenciados. Lembre-se que essa palestra é uma palestra muito superficial. Eu quero deixar vocês depois com compromissos de lerem um pouco sobre esses personagens, tá? O meu relógio aqui já aponta que eu tenho pouco tempo. Mas os mentores, os teólogos, né, por assim dizer, que influenciaram a teologia do movimento neopentecostal, são esses hereges que aparecem aí. O Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, o Benny Hinn, que agora veio para uma cruzada em São Paulo muito grande, e o Ezekiel William Kenyon, né? E o T.L. Osborne, aqui está o nome completo dele, Tommy Lee Osborne, mais famoso como o T.L. Osborne. Esses pregadores americanos, eles saíram com as heresias mais graves do movimento pentecostal, como nós veremos aqui, tá? E eles que influenciaram hoje, por exemplo, no Brasil, a Igreja Internacional da Graça de Deus, ou a Editora da Graça, é a responsável pelos direitos autorais de todos esses autores. Do Kenneth Hagin, principalmente, o missionário R.R. Soares é um discípulo de carteirinha do Kenneth Hagin. É assim que eles ensinam toda a teologia desses homens, como nós veremos aqui, tá? Então nós temos essas 5 heresias fortes, marcantes no movimento neopentecostal. A teologia da prosperidade, que foi um desastre para a história do evangelicalismo no Brasil. Confissão positiva, batalha espiritual, cobertura espiritual e maldição hereditária. Esses 5 pontos, ou essas 5 doutrinas, lançadas pelo movimento neopentecostal no Brasil, a partir das ideias desses homens, principalmente Kenneth Hagin. Este homem é um apóstata, é um herege de mão cheia. Se você ler os livros dele, coisas do tipo assim, que considera Jesus com uma natureza satânica, que Jesus não completou a obra de salvação, que você precisa de libertação dos seus pecados, que seus pecados não estão todos perdoados, e daí por diante. Heresias de morte, propriamente dita, tá? Mas basicamente essas 5 são as heresias, né, ensinadas pelo movimento neopentecostal. Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade ensina que o desejo de Deus é que todos os seus servos sejam ricos. A prosperidade material e financeira seria a evidência de que a pessoa possui uma fé verdadeira e está recebendo a graça de Deus. Então, qual que é a marca da teologia da prosperidade? É a riqueza. Se você está sendo abençoado, se você está rico, se você está próspero, com isso, você é um sinal de que você está sendo abençoado por Deus. E aí as pessoas acabam entendendo com isso, que o crente não pode passar por nenhum aperto financeiro, o crente não pode passar por nenhuma necessidade, você precisa prosperar a qualquer custo. Então e uma coisa que o ser humano gosta é ser bajulado, né? Essa é uma característica da natureza humana, de ter o seu ego massageado, né? De receber mimos, né? Então quem não quer melhorar de vida? Mas agora, dentro da teologia da prosperidade, isso passa a ser uma questão de comunhão com Deus. Você passa a lutar pela prosperidade, não como uma melhora de vida apenas, mas como uma obrigação que Deus tem para com você. Ou Deus te abençoa, ou Deus não é Deus, né? Ou Deus te enriquece, ou você está em pecado, então você tem que pedir perdão de pecados, você tem que fazer regressão, você tem que ser perdoado os pecados dos seus antepassados, é porque você está com uma maldição hereditária, e é por isso que você não é enriquecido. Confissão positiva. A confissão positiva ensina que os cristãos devem pronunciar palavras de bênçãos,
Ou seja, palavras positivas sobre a sua vida, sobre tudo que deseja. Fazendo assim, com fé, obterá tudo quanto confessar. Justamente o que ensinava, o que ensina esses homens, né? Ezek Kenyon e principalmente Kenneth Hagin. E há um outro autor chamado Don Gossé também, que influenciou muito o movimento neopentecostal com essa questão da confissão positiva, com um livro que é uma tragédia para a vida cristã, chamado Há Poder nas Suas Palavras. Você tem que declarar, você tem que falar, porque Deus não sabe exatamente o que você quer. Então você tem que falar para Deus, para que Deus saiba o que você quer, e você tem que exigir do Senhor, porque Ele tem a obrigação de te abençoar. E por aí vai, né? Confissão positiva, estou apenas definindo o que são essas coisas. Batalha espiritual. Os líderes neopentecostais ensinam que uma constante batalha entre os cristãos e os demônios. Por isso, em suas reuniões, a maior parte do tempo é gasto com rituais de exorcismo. É feita entrevista com os demônios, se prega de forma exacerbada sobre Satanás e os demônios. Os demônios, para o movimento neopentecostal, Satanás ele está em pleno pé de igualdade com Deus, basicamente. Você não está liberto totalmente. Você não está livre da ação do diabo, né? Ele tem poder de influenciar a sua vida, ele tem poder de marcar a sua vida, e você está numa guerra constante. Você deve ter assistido já, eu acho que é um caso de polícia, eu não sei como esse negócio continua acontecendo. É um programa da Universal, da IURD, que promete a cura, né, dos vícios, com a expulsão daquele demônio. Não sei se vocês já viram isso. A pessoa ela é dependente de drogas, de vício. Depois de uma oração do pastor lá, ela passa até nojo. E eles levam ali drogas, né? Álcool, maconha. E depois da oração dá para a pessoa cheirar. Aí a pessoa vomita. É uma cura instantânea, e já houve investigações, já houve reportagens sobre que essas pessoas não são libertas coisas nenhuma. No dia seguinte as pessoas estão nas ruas de novo, estão nas drogas, mas tudo isso porque eles entendem que essas questões todas não é uma questão física, biológica, mas são questões espirituais que a pessoa precisa ser liberta. Cobertura espiritual. Muitas lideranças ensinam que seus membros estão sobre uma cobertura espiritual, ou seja, sobre a sua cobertura espiritual. Se saírem das suas respectivas igrejas, ficarão vulneráveis aos ataques do maligno, etc, etc. Então há uma subjugação do povo. Vocês podem ver isso aí, principalmente na Igreja Mundial do Poder de Deus, como que se venera, né, o bispo Valdemiro Santiago, né? Que as pessoas querem tocar nele, quer o lenço com o suor, aquela veneração por um líder, porque debaixo da mão dele você está abençoado por Deus. Então, são princípios como esses que marcam o movimento neopentecostal. Trazendo aqui até uma definição do assunto, do pastor Jorge Linhares, sobre maldição hereditária. A maldição é uma autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outro, para causar dano à vida do amaldiçoado. A maldição é a prova mais contundente do poder que tem as palavras. Prognósticos negativos são responsáveis por desvios sensíveis no curso da vida de muitas pessoas, levando-as a viver completamente fora do propósito de Deus, e as pragas se cumprem. Então, se a pessoa cometeu um pecado contra você, se a pessoa está te prejudicando, você tem o poder, inclusive, de amaldiçoá-la, né? Você pode, e esses dias o Agenor Duque, que estava sob forte ataque da mídia, de outros pastores, ele amaldiçoou na televisão todo aquele os crentes que estavam contra a sua igreja, né? Então, essa é uma visão geral sobre o movimento neopentecostal, colocando com que esses crentes, eles fiquem absolutamente debaixo
desse poder, desse engano religioso. As pessoas pertencem a essas igrejas, mas não conhecem o Evangelho de Jesus, que liberta, que cura, que nos torna feliz, independente das circunstâncias que você está vivendo. Então, um pouquinho apenas do que a Bíblia fala. Basicamente, nós não vamos fazer uma refutação exaustiva sobre esses assuntos, isso caberia para um tempo maior, mas nós temos um panorama bíblico sobre cada uma dessas questões. O que a Bíblia ensina sobre a teologia da prosperidade? Lógico que nós entendemos que Deus pode abençoar pessoas, que as pessoas podem e devem melhorar de vida, devem prosperar financeiramente, e ninguém precisa necessariamente amar a pobreza. Nós podemos dizer, inclusive, que há muitos pobres, gente que não tem nada, e que é miserável de Deus também. É miserável de caráter, de moral. Mas nós vamos encontrar pessoas ricas, pessoas abastadas, que são pessoas piedosas, pessoas que amam a Deus, que são generosas. Então a questão não é a pobreza necessariamente, ou a riqueza necessariamente, é aonde está o coração da pessoa. Onde está o coração da pessoa? Então a pessoa que enriquece, Tiago diz assim, olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos próprios deleites. A palavra de Deus nos ensina, em relação à prosperidade, que o homem é provado pelo louvor, ele é provado por aquele que ele tem. Aonde está o seu tesouro, estará o seu coração. Então aqueles que desejam ficar rico, nos ensina também a palavra de Deus, estão sujeitos a muitas tentações. A riqueza material é um teste de fidelidade a Deus. Se Deus te enriquecer, se você prosperar materialmente, a grande pergunta é, aonde está o seu coração? Está na riqueza ou está confiada no Senhor? Nós vamos encontrar essas situações todas, em que Paulo, Eliseu, Timóteo, você tem a história de Lázaro, de pessoas pobres, pessoas que passavam por necessidade, que enfrentaram enfermidades e nem por isso estão sendo amaldiçoadas pelo Senhor. Veja aí o caso de Asaf, né? Que ele, no Salmo 73, ele está indignado por ver o rico prosperando, o ímpio prosperando, enquanto o justo passando por provações. E aí as pessoas acabam usando equivocadamente o Salmo 23, por exemplo, e eu acho que a tradução para o português do Salmo acaba ajudando nisso, que diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então você coloca no coração algumas coisas, coloca alguns desejos no seu coração, e você entende que Deus tem a obrigação de te dar aquilo. Se você deseja um carro, Deus é obrigado a te dar, porque nada pode te faltar. Se você deseja uma casa, Deus é obrigado a te dar uma casa, porque nada te faltará. Mas o sentido realmente do Salmo é, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. O conceito é diferente. O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Ou você está tão realizado em Deus, você está tão realizado no Senhor, que você não tem necessidade de nada mais. Ou ainda que você adquira bens, ainda que você adquira outras coisas, aquelas coisas não estão ocupando o lugar central do seu coração. Então, a teologia da prosperidade, a Bíblia ensina sobre prosperidade, mas não isso como condição sine qua non, ou como uma condição prerrogativa para a salvação, e nem como a bênção de Deus. Não precisamos ir longe, não precisamos ir longe. Uma das igrejas do Apocalipse, que é a igreja de Esmirna, tanto a igreja de Esmirna quanto a igreja de Filadélfia, das cartas do Apocalipse, capítulo 2 do livro do Apocalipse, são as duas igrejas que não recebem repreensão do Senhor. E a igreja de Esmirna é uma igreja pobre. Não precisamos ler isso agora, mas está lá o Senhor dizendo, olha, eu conheço a tua pobreza. E se você estudar um pouquinho a história, o que era a igreja de Esmirna, era uma igreja sofredora, é a igreja da perseguição, é a igreja que enfrentou o Império Romano,
é a igreja que os crentes não tinham possibilidade de viver no comércio. Eles perdiam todo o direito de cidadania. Eram pobres literalmente. Mas a resposta do Senhor é o contrário. Eu conheço as tuas tribulações, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Ou seja, Deus olha para uma igreja pobre, para uma igreja sofredora, e vê ela como rica, porque os valores espirituais estão muito além dos valores materiais. E a igreja de Laodiceia, que se achava rica, é um contraponto, inclusive, você pode ler lá depois. É uma igreja que se achava rica, que se achava poderosa. A resposta de Deus para ela era: olha, você é pobre, miserável e nu. Te aconselho a comprar de mim verdadeiro ouro, tal. Então, essa questão da prosperidade, ela não se sustenta biblicamente. Os homens de Deus, a história da igreja, ela está como uma ferramenta, como um instrumento para nos provar como é diferente. Não é possível pregar, por exemplo, uma teologia que não se sustenta em todos os períodos da história. Não pode ser uma teologia correta. E houve momentos da história da igreja, e a gente vive momentos hoje. Eu não sei se vocês acompanham as informações sobre a igreja perseguida, principalmente o Ministério de Portas Abertas, que trabalha com esse cuidado. Há mais de 100 milhões de crentes hoje que vivem debaixo da perseguição. Não precisamos ir longe, podemos citar apenas a igreja da Coreia do Norte, a nação mais fechada do mundo. Os crentes perdem todo o direito de cidadania se confessarem cristãos. A Bíblia, se você for encontrado com um exemplar da Bíblia, você pode ser condenado, você pode ser morto, perder a sua vida. Como é que você deve pregar a teologia da prosperidade num contexto da Coreia do Norte? Então, uma teologia que só serve para um contexto de riqueza, de liberdade, não pode ser uma teologia bíblica. Todo o ensino da Bíblia se aplica a toda a história da igreja e a todo tempo e a qualquer circunstância. Então, fica muito claro que essa não é a ênfase do Senhor, né? Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que se submergem os homens na perdição e na ruína. Olha, é isso que a palavra de Deus diz sobre essa ênfase da prosperidade. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Parece que Paulo está vivendo hoje a pregação da teologia da prosperidade. Que as pessoas fazem qualquer sacrifício. Esses dias, o bispo Valdomiro estava pedindo o trízimo, né? Então, o pessoal já está difícil de dar o dízimo, né? Ele estava pedindo o trízimo. O que era o trízimo? Que era um dízimo para o pai, um dízimo para o filho e um dízimo para o Espírito Santo. Mas veja que situação, meus irmãos. E as pessoas, e você pensa assim: todo mundo saiu do templo e foi embora? Foi nada. As pessoas iam lá na frente fazer esse tipo de oferta. Estava conversando com um irmão esses dias aqui, esses dias que eu estou. Ela disse que foi numa reunião da Universal e ouviu, o bispo começou a fazer a campanha de R$1 milhão. 1 milhão, e foi baixando, de 1 milhão para 500 mil, para 100 mil, 50 mil, 10 mil, 1000, e em todas essas escalas de doações, as pessoas foram lá na frente responder com ofertas. Por que disso? Porque é uma promessa de bênção. Se você der, Deus vai multiplicar 10 vezes mais. Então, é melhor do que a bolsa de valores, é melhor do que comprar ações, melhor do que comprar ouro, melhor do que comprar dólar. Você dá R$1.000, Deus tem que te dar 10 mil, literalmente. E você tem que exigir de Deus isso. Mas não é isso que Jesus espera, né? O que Jesus espera de nós? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então eu não vou explorar muito esse assunto. Eu acho que já está bastante claro para os irmãos que a prosperidade é uma bênção de Deus para nós, mas não é uma obrigação de Deus. Entenda isso, é uma bênção, é uma graça de Deus. Deus pode enriquecer alguns irmãos, e a saúde,
a saúde já é uma bênção de Deus para que você trabalhe e prospere, você deve ser empreendedor nos seus negócios, ser inteligente. A gestão que você faz dos seus negócios é importante para que você dê certo, mas não é a coisa mais importante da vida, tá? Sobre a confissão positiva, então eles leem equivocadamente esse texto de Tiago 3:10, de uma mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não convém que isso se faça. E passam a usar essa questão da confissão positiva como sendo um poder que você tem para abençoar ou amaldiçoar pessoas. Mas não é isso que as Escrituras nos diz. O que as Escrituras nos diz sobre esse texto? Que do coração do homem é que procede a bênção e maldição. Se o seu coração é bom, sairá fontes de vida. Se o seu coração é mau, sairá fontes de morte. Na verdade, a pessoa que está proferindo maldições que está sobre maldição, porque o seu coração é mau, porque as suas palavras dão fruto do que está no seu coração. E não o que você declara, não aquilo que você fala, pode ter o poder de amaldiçoar uma pessoa ou abençoar uma pessoa. Você tem que tomar cuidado com o seu coração, com a sua própria vida. Porque na medida que você guarda a palavra de Deus, na medida que você se preserva diante do Senhor, a sua boca não deve sair nada que desagrade a Deus. O papel do homem de Deus, da mulher de Deus, é abençoar as pessoas. Jesus disse: olha, eu não vim para condenar ninguém, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. Então o nosso referencial de comportamento é o Senhor. O nosso referencial de palavras é de um homem de Deus. Como Paulo disse para Timóteo: olha, fala sã doutrina, ensina diligentemente, com lealdade, a palavra de Deus. Não proferir maldições contra ninguém. O nosso papel é um papel salvífico, de abençoar as nações. O que Deus disse para Abraão? Em ti serão malditas todas as nações? Não, em ti serão benditas todas as nações. Nós precisamos abençoar as pessoas e não amaldiçoá-las, né? Então essa questão de palavras, as palavras que nós falamos, antes de provocar qualquer efeito no mundo espiritual, provoca um efeito na sua vida espiritual mesmo, né? Porque da sua boca sairá a bênção ou sairá a maldição. Sobre batalha espiritual, né? Que nós estamos guerreando, né? Sempre com o diabo, e a igreja, você vive essa luta espiritual constante contra Satanás. A Bíblia fala de uma batalha espiritual. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, fala da nossa luta contra principados, contra potestades, contra espíritos da maldade, né? E, biblicamente, nós vemos 3 inimigos com os quais nós lutamos: o diabo, o mundo e a carne. Vou dizer aos irmãos que mais perigoso do que o diabo é a carne, que as concupiscências do nosso próprio coração, são as obras da carne que condenam-nos, não é o diabo. O diabo não tem poder de nos condenar, porque Jesus já garantiu a nossa salvação. O que diz Romanos 12? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então viver na carne pode te trazer maldição. Viver na carne pode te deixar suscetível à ação do diabo, porque Pedro diz que o diabo é como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa matar. Mas aqueles que vivem no Senhor, aqueles que estão vivendo em santidade, eles já têm garantido a vitória sobre o mundo espiritual. Então, essa questão de maldição hereditária, em que as pessoas têm que expulsar demônios do guarda-roupa, ungir objetos, porque aqueles objetos estão
cheios de demônios, né, cheio de maldição. Isso é uma crendice, é um sincretismo religioso que aconteceu no meio evangélico brasileiro e que não há assim nenhuma evidência bíblica disso, né? Nós fomos chamados para viver a liberdade em Cristo Jesus. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos livres em Cristo de todo o poder de Satanás. Jesus, com a sua ressurreição, Ele nos garantiu essa liberdade em Cristo. Só precisamos viver em comunhão com o Senhor, vivermos em santidade, para termos então a graça de Deus sobre cada um de nós. Confissão, essa questão de cobertura espiritual. Claro que Deus deu à igreja pastores, né, para liderar o rebanho, e hoje infelizmente existe um movimento de desigrejados, de pessoas que querem viver o cristianismo sem a comunhão com o corpo de Cristo, sem a comunhão com os irmãos, sem viverem em congregação, sem submissão pastoral. Esse é um mal que nós vivemos hoje. Mas o extremo também é dizer que se você não tiver debaixo de uma cobertura, que um pastor, melhor dizendo, que um pastor, ele gera uma cobertura espiritual sobre você. Quem gera uma cobertura espiritual sobre você é Jesus, é o sangue de Cristo. Aqueles que estão debaixo de Cristo, nenhuma condenação há, porque nenhum outro homem pode te proteger do mundo espiritual, irmãos. Nenhum outro homem pode criar uma proteção espiritual para você. Apenas o nome de Jesus, apenas o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então não há nenhuma fundamentação bíblica. O que há no pastorado, o pastor é um servo da igreja, não é um senhor da igreja, né? Como Pedro diz aqui nessa carta: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio, olha aí, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Pastor não tem um domínio sobre a herança de Deus. Ele não é dono, ele não pode gerar nenhum tipo de cobertura sobre a igreja, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então você olha para o ministério pastoral que foi dado por Deus, você é abençoado, obedecei os vossos pastores. Veja que aos anjos da igreja do Apocalipse, que são os pastores das igrejas, daquelas igrejas locais da Ásia Menor, o Senhor falou com eles, repreendeu a eles, ou elogiou pelo comportamento, pela forma com que eles conduziam a igreja. Os pastores prestarão conta diante de Deus sobre o rebanho. Tudo isso é uma teologia bíblica, mas que um pastor gera uma proteção espiritual sobre você, contra os demônios. Se você sair de baixo, se você trocar de congregação, mudar de denominação, você vai ficar sobre uma maldição. Isso não é nenhuma doutrina bíblica, né? Então nós devemos rejeitar isso. Como corpos de Cristo, nós somos todos iguais. Um pastor nada mais é do que uma ovelha guia. Ele também é ovelha no rebanho do Senhor. E esse é um princípio que nós devemos observar. Essas outras passagens vocês devem ler posteriormente, né? Nós já falamos de maldição hereditária. Quero apenas marcar esses pontos importantes, que com essa ênfase teológica, com essas distorções teológicas, o que nós vamos encontrar hoje? Uma geração de crentes decepcionados. Inclusive há um livro muito interessante do pastor Paulo Romero, Decepcionados com a Graça, que é a tese de doutorado dele sobre a Igreja Internacional da Graça de Deus. Ele fez uma avaliação da teologia pregada pelo missionário R.R. Soares, fez entrevistas, um documento sobre o comportamento dos crentes que vivem debaixo desse tipo de pregação, de maldição hereditária, confissão positiva, teologia da prosperidade, cobertura espiritual, maldição hereditária e assim por diante.
isso só cria uma geração de crentes decepcionados. Porque essas coisas não vão funcionar o tempo todo. Se funcionar com um, por uma eventualidade, os demais se sentem frustrados, se sentem menos amados pelo Senhor, e se sentem crentes sem fé. Então o que a gente vai encontrar hoje é uma geração de pessoas decepcionadas com a igreja, decepcionadas com esse evangelho, não com o evangelho verdadeiro que eles nunca ouviram, com esse falso evangelho que está sendo pregado, no qual eles creram, não funcionou na vida deles, porque ninguém está livre do sofrimento, irmãos. Na verdade, as faixas que se espalham pelas igrejas pare de sofrer, venha para cá, participe da campanha X que você vai estancar todo o problema. É mentira, é mentira. E aí a gente vê isso até sendo cantado nas músicas, nos hinos, como eu falei com os irmãos aqui na primeira palestra, né? Que você não vai nem morrer se as promessas não se cumprir. Oh, mas nem morrer, você vai morrer mais. E se tem uma coisa certa que eu vou dizer para você aqui essa noite, vou profetizar, você vai morrer. Você vai morrer, você vai morrer. Porque a morte está sentenciada sobre todos os homens. Se você não morrer, meu irmão, é porque Jesus voltou. Porque antes disso você vai morrer. Tá? Então, muito cuidado com essa questão de promessas. O que é promessa? Nós cantamos aqui, firme nas promessas de Jesus, né? Que promessa é essa? É a promessa que você vai ficar rico? É a promessa que você ouviu de uma profecia? Ou são as promessas incondicionais de Deus? Inclusive na minha igreja eu trouxe um estudo em 2 partes sobre as promessas de Deus. O que são as promessas de Deus? Promessas de Deus que são exclusivas para Israel, promessas de Deus que se cumprirão apenas num futuro escatológico, promessas condicionais, que depende também de uma ação sua, promessas incondicionais, que não dependem de nada e que Deus vai fazer. Eu vou te dar um exemplo. Essa você pode ficar certo e firme, que Jesus voltará, por exemplo. Essa é uma promessa de Deus. E aí você não precisa fazer nada. Se você for desobediente, Jesus vai voltar. Se você for fiel, Jesus vai voltar. Se o Obama fizer um plano global de governo mundial, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Então tem coisas que Deus falou para o povo de Israel, tem coisas que Deus falou para um período da igreja. Então nesse estudo eu trago essa classificação do que são as promessas de Deus. Esse estudo está lá no site da igreja, batistaetnos.org.br. Mas esse tipo de evangelho gera crentes imaturos, as pessoas vivem em torno desse tipo de campanha. Hoje é a campanha da cura, amanhã é a campanha da libertação, amanhã é a campanha da casa própria, amanhã é a campanha do salário maior, amanhã é a campanha de não sei o quê. E você vive em torno de campanha e ninguém tem um tipo de ensino sistemático como está tendo aqui pela manhã. Ninguém cresce, são crentes rasteiros, né? É aquela parábola do semeador de Jesus. São sementes que caem no meio de espinheiros. Quando vem a provação, um crente desse que aprendeu que não pode ficar doente, um crente desse que aprendeu que tem que ser rico, o dia que ele entrar numa prova, ele entra em parafuso espiritual e se perde totalmente, porque as suas raízes não estão sólidas, não estão fincadas em solo firme. Dependência espiritual. Esses líderes, eles querem isso, pessoas que vejam eles como Messias, como o único canal de Deus de bênção para aquela pessoa. E aí as pessoas ficam naquela dependência espiritual, porque há uma tendência humana de idolatrar coisas, e eles viram ídolos, né, dessas pessoas. Um evangelho que glorifica o homem. Você vê que tudo está em torno do bem-estar humano, né? Bem apropriado a esse tempo que nós estamos vivendo. Então, muito cuidado com essas distorções doutrinárias. É um falso evangelho que está sendo pregado. O evangelho, nós cantamos aqui, sim, eu amo a mensagem do paraíso. Amém? Sim, eu amo a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é uma mensagem do sofrimento. Não que nós queremos sofrer, você vai se autoflagelar agora para agradar a Deus. Não é isso também. Não é isso também. Mas
que o Evangelho de Jesus é uma promessa de vida eterna, é uma promessa para um mundo que se firmará depois da morte, e essa vida perene que nós vivemos aqui, é apenas um teste que nós estamos passando. Amém?